Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Então, desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então, não se defere de imediato a posse da coisa e nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Tá? O legado de coisa certa existente na herança. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produziu. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e, nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou prazo não se vença. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela ocorrerá da morte do testador. Se o legado for de quantidades certas, em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período, e o legatário terá o direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Então, se o legado for de quantidade certa, em prestação periódica, datará da morte do testador o primeiro período, e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Então, sendo periódicas as prestações, só no termo, ou seja, no final de cada período, se poderão exigir. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro e, se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la. Então, o estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro e, se este não a quiser ou não puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, aguardando o disposto na última parte do artigo antecedente, ou seja, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. E se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada a disposição na última parte. Então, se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança, e se nesta não existir tal coisa do gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada a disposição da última parte do 1929. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Voltando. 931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher
do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. E, se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere, o herdeiro, observada a disposição da última parte do 1929. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. Então, se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção morre antes de exercer, falece antes de exercer a opção, passará este ao poder dos seus herdeiros. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros, e não os devendo aos legatários na proporção do que herdarem. Então, no silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros, e não os havendo aos legatários na proporção do que herdaram. Então, no silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros, e não os havendo aos legatários na proporção do que herdaram. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros, e não os havendo aos legatários na proporção do que herdaram. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou ao legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicado mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus. Quando indicado mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança. O encargo estabelecido nesse artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicado mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que recebam da herança. Então, o encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou ao legatário incumbido pelo testador da execução do legado, quando indicado mais de um, né? O herdeiro legatário indicado mais de um. Os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança. Se for um encargo com oneração, tem que dividir os ônus. Se algum legado consistir em coisa pertencente ao herdeiro ou ao legatário, o legado já era deles, se algum legado consistir em coisa pertencente ao herdeiro ou ao legatário, só ele incumbirá cumpri-lo com regresso contra os coerdeiros, pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispor o testador. Então, veja, se algum legado consistir em coisa pertencente ao herdeiro ou ao legatário, só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os coerdeiros, pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Então, as despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador. Olha, a coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem.
A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar no estado em que se achava ao falecer o testador. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios, no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste Código quanto às doações de igual natureza. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste Código quanto às doações de igual natureza.